Eu vou falar sobre o arcadismo no Brasil. O arcadismo teve início no ano de 1768, com a publicação do livro de Cláudio Manuel da Costa. Nesse período, Portugal explorava suas colônias a fim de suprir o seu déficit econômico, sendo que a economia brasileira, nesse período, estava voltada para o ouro, para a mineração. Portanto, Minas Gerais era o marco, era o campo de extração. No entanto, os minerais começaram a ficar escassos e os impostos cobrados ficaram muito altos. Então surgiu a necessidade do Brasil de se desvincular do seu país explorador. Então surgiu as ideias revolucionárias, com influências da Revolução Industrial e Francesa. O movimento teve um envolvimento dos escritores Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e Tiradentes. Eu vou falar sobre o contexto cultural e literário do arcadismo no Brasil. A riqueza gerada pela mineração criou tardiamente obras arquitetônicas, esculturas e pinturas no estilo barroco. No âmbito das ideias e da literatura, porém, já sopravam os ventos do iluminismo, que valorizava a razão, significava uma ruptura com o barroco marcadamente religioso. Nesse sentido, resgatava os ideais do classicismo, inaugurando um neoclassicismo sobre a inspiração da civilização greco-romana. Ela propõe uma produção artística mais simples e espontânea, expressa uma visão mais sensualista da existência, substituindo a vida das cidades em desenvolvimento e recriando as paisagens de outras épocas, com pastores e pastoras cantando e vivendo uma existência sadia e amorosa. O fato principal que estava acontecendo durante o arcadismo no Brasil foi a mineração e a exploração do ouro. Nos saraus era muito comum, na época, pessoas ilustradas ouvirem os recitais de poemas e pequenas peças musicais, emitindo opiniões, trocando expressões e acabando constituindo um núcleo de um público regular e permanente, interessado em arte, sobretudo na arte literária. Surgem academias e arcádias associações de intelectuais, geralmente poetas com objetivos e princípios literários comuns. Que vem depois do Barroco, poderia ser chamado também de setecentismo, que ele ocorreu nos anos de 1700 e no século XVIII. O arcadismo, também conhecido como setecentismo ou neoclassicismo, é um movimento que compreende a produção literária brasileira da segunda metade do século XVIII. O nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia, que por sua vez foi nomeada em referência às famílias Arcas. Falar sobre as principais características do arcadismo no Brasil. As principais foram a oposição ao barroco, versos brancos, a poesia com a imitação da natureza, compromisso com a beleza, o bem e a perfeição, pastoralismo, o uso de pseudônimos e a presença de musas. Eu vou explicar a oposição do barroco. A proposta de linguagem simples de frase na ordem direta e palavreado de um uso popular, ou seja, ao contrário da pregação do seiscentrismo. Versos brancos, ao contrário do barroco, o poeta Arcádio pode usar o verso branco sem rima, numa atitude que simboliza a liberdade de criação. A poesia com a imitação da natureza, os arcádios copiavam os modelos clássicos ou renascentistas numa fragante falta de originalidade. O poeta buscava na natureza os modelos de beleza, bondade e perfeição. O compromisso com a beleza, o bem e a perfeição. Compromisso como poesia descritiva e objetiva. O pastoralismo, o poeta do arcadismo imagina-se na hora de produzir poemas um pastor de ovelhas e se pôr que um pastor não dispõe de linguagem sofisticada, dá a ideia de simplesmente não escrever. O uso de pseudônimos, o poeta da Arcádia adota o nome falso porque se considera um pastor de ovelhas. É como se o escritor tivesse duas identidades, uma real e outra especial, usada apenas para compor poesia. Presença de musas, disse que a condição pressilpa para ser poeta no arcadismo é estar apaixonado. Principais autores do arcadismo no Brasil. O arcadismo surgiu na Europa e veio para o Brasil por volta de 1789, durante a Inconfidência Mineira. Os principais autores que ajudaram na produção poética no arcadismo
foi Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu em 1729 e morreu em 1789. O nome dele na Arcade era Clauserte Sartuno, ou só Alzerte. Ele estudou Direito em Coimbra, advogou em Mariana, São Paulo, onde ele nasceu, e depois de um tempo ele se estabeleceu em Vila Rica, Minas Gerais. Ele foi preso em 1789. Ele foi acusado de reunir os conjuradores da Inconfidência Mineira. Ele foi encontrado morto dentro da cela, um suicídio até hoje nebuloso. Ninguém sabe o porquê nem o motivo desse suicídio. O minúsculo métrico. Também Epicédio, Memória de Frei Gaspar, Labirinto do Amor, Culto ao Métrico e Números Harmônicos. Essas foram as principais obras dele. O próximo autor é Brasílio da Gama. Ele nasceu em 1741 e morreu em 1775. Ele nasceu em 8 de abril de 1741 em São José do Rio das Mortes, hoje é atual Tiradentes. Ele morreu em Lisboa em 1795. Em Lisboa ele é preso por suspeição de jesuitismo e é condenado ao degredo. Ele era noviço quando Pombal decretou a expulsão dos padres do Brasil. Os jesuítas foram para Roma, onde seus mestres fazem onde que seja aceito a arcadia romana. O outro ator citado é Thomas Antônio Gonzaga. Ele nasceu em 1744 e morreu em 1810. O nome dele no Arcádia era Dirceu. Ele era filho de pai brasileiro e natural do Porto, em Portugal. Ele nasceu em 11 de agosto de 1744 e morreu em Moçambique, em data desconhecida. Aproximadamente entre os anos de 1809 e 1810. Ele formou em Direito e se apaixonou-se por Maria Doroteia, que é uma personagem da famosa obra dele, que chama Marília de Dirceu. Ele já fez Cartas Chilenas e o Tratado de Direito Natural. Também citado como um dos principais autores do arcadismo no Brasil está Frei José de Santa Rita Durão. Ele nasceu em 1722 e morreu em 1784. Ele nasceu em Cata Preta, Minas, em 1722. Com pouca idade, ele foi mandado para Portugal, onde ele realizou os estudos de filosofia e teologia, onde tomou prática aos 16 anos. Só que depois ele entrou em uma polêmica, onde que ele se refugiou na Espanha e depois na Itália e na França. De suas produções e de sua poética mais conhecida está o poema épico Caramuru. Uma das suas principais obras também é O Uruguai, onde tinha um objetivo. Essa obra era satirizar os jesuítas e agradar o Marquês de Pombal, que era o seu protetor. Também tem a principal obra Caramuru, em que ele cita o naufrágio de Diogo de Alvares Correia e as suas aventuras amorosas com as Índias. O último autor citado como um dos principais do arcadismo no Brasil está Manuel Inácio da Silva. Ele nasceu em 1749 e morreu em 1814. O nome dele no arcade é Alcindo Palmireno. Ele nasceu em Vila Rica, Minas Gerais, em 1749 e morreu no Rio de Janeiro em 1814. Ele estudou matemática e direito crônico em Portugal entre 1773 e 1776. As principais obras desse autor é O Desertor de Letras, que foi feito em Coimbra. Também tem a outra principal obra dele, que o nome é Glaura, que são poemas eróticos, feito em Lisboa em 1779. Bom, esses foram os principais autores do arcadismo no Brasil, a sua pequena biografia, o ano que ele nasceu e o ano que eles morreram, e as suas principais curiosidades da vida deles também.